Boa noite, amados irmãos. As crianças podem ir para o culto infantil. E os irmãos podem abrir suas Bíblias em Daniel. Você mantém aberto lá, porque a gente vai ver vários textos no livro de Daniel. Amém? Começou a chuva. Tem muito canto aqui na frente, tá? Para quem quiser tá aí fora, tem muito espaço aqui nessa parte do meu lado esquerdo, aqui também no lado direito, tem muito espaço ali. Ok, meus irmãos, vamos então meditar sobre esse tema, a missão de Deus. Confesso que é um tema que cativa muito o meu coração. É uma matéria que me alegra muito e eu gosto muito de ensinar sobre esse tema. Pena que o tempo não nos permite falar mais, mas eu quero deixar claro para vocês o que esse tema significa e mostrar para vocês como que Deus faz, como que Deus realiza a sua missão no livro de Daniel. Então vou ler alguns textos que vai provar isso, tá certo? Vamos orar mais uma vez para a gente então começar a nossa introdução aqui. Deus amado e querido, nos ajuda a compreender a Tua palavra, a entender esse tema tão riquíssimo, que molda o nosso caráter, as nossas vidas e a forma como encaramos a vida. Nos ajuda, Deus, em nome de Cristo. Amém. Então, a missão de Deus. Quando você fala missão de Deus, você pensa logo assim, que missão é essa? Qual seria a missão de Deus? Ou de que se trata isso e qual seria o objetivo dessa missão? Então, essa missão ela é também conhecida no meio mais acadêmico como Missio Dei. E está relacionado com o que Deus faz. Até o século XVI, os termos de missão, missões ou missional, eles tinham um significado diferente. Então hoje quando a gente pensa em missões, a gente lembra logo de quê? Da igreja. A igreja tem uma missão. Eu vim para essa vida com uma missão. Eu me converti e Deus me deu uma missão. Então até o século XVI não era assim. Se acreditava que Deus é que está em missão. Então Deus envia o Filho, depois Jesus volta para o céu e Deus Pai e Deus Filho enviam o Espírito. E é Deus que está em missão, enviando e não a igreja. Então os termos, só para a gente entender aí, antes do século XVI, funcionavam mais ou menos assim. Missão, quando você falava missão, ninguém lembrava do que a igreja faz. Você lembrava do que Deus está fazendo. Eu coloco esse termo dizendo, missão tem a ver com o movimento de Deus. Então Deus está em missão, Ele está fazendo algo, Ele está trabalhando. Deus está em missão. Missões tem a ver com o que a igreja faz na missão. Então, missão tem a ver com o que Deus faz. E missões tem a ver com o que a igreja faz na missão de Deus. E missional tem a ver com o estilo de vida que vive para a missão de Deus. E é uma coisa mais pessoal de cada crente. Então, só para ver se ficou claro, né? Missão tem a ver com o que Deus faz. Missões tem a ver com o que a igreja faz na missão. E missional tem a ver com o estilo de vida que vive para a missão de Deus. Então, essa missão de Deus, os teólogos colocaram como alguns aspectos ou características dela as seguintes coisas.
eles vão dizer que a missão de Deus, ele é um movimento de Deus, como eu falei. Aí esse movimento tem essas características. Ele é gracioso, ele é independente, ele é mediado, redentivo, restaurador e doxológico. Doxológico aqui talvez seja a palavra mais difícil de compreender. É a ideia de que essa missão, ou a missio Dei, a missão de Deus, é Deus fazendo algo a fim de tornar o seu nome conhecido para a sua própria glória. Então, a doxologia é essa ideia de a glorificação do nome de Deus. Então, a missão de Deus é Deus em movimento. Esse movimento ele é gracioso, independente, mediado, redentivo, restaurador, e redunda na doxologia, desemboca na doxologia, que é a exaltação e adoração do seu próprio nome. Então, esse parece ser o grande tema das Sagradas Escrituras. Tem pelo menos 3 temas que os teólogos acreditam que seria o tema central, de que a Bíblia fala, né, do início ao fim a respeito desse tema. Mesmo antes da queda, pós-queda e no estado eterno. Que tema seria esse? Alguns vão colocar como a redenção, a obra de Cristo na cruz. O problema com essa definição é que antes da queda não tinha redenção, certo? Então, não acredito que seja esse o grande tema, o tema central. Alguns vão colocar como reino. Então, você vai ver o reino sendo falado desde antes da queda e até a eternidade. E outros colocam como conhecimento de Deus. Eu gosto de juntar o conhecimento de Deus com o reino. Então, eu costumo dizer que o grande tema das Sagradas Escrituras que você vai ver de Gênesis a Apocalipse, antes da queda, durante e no estado eterno, é o conhecimento do grande rei. E aí, quando você vai folheando as Escrituras, você vai perceber que Deus está em missão para tornar conhecido o seu grande e poderoso reinado. Então, Deus está trabalhando nisso. É esse movimento. E, claro, nós somos grandemente abençoados, porque esse movimento de tornar o seu grande reino conhecido é um movimento gracioso. É independente, mediado, redentivo, restaurador e doxológico. Então, olhando para a missão de Deus no livro de Daniel, nós vamos perceber isso. Nós vamos ter vários textos em que Deus ele vai preparar um cenário para dar um espetáculo. Então, Deus ele vai sempre prepara cenários para dar esse espetáculo, tornando o seu nome conhecido. Vocês devem lembrar que os filisteus conheciam as histórias de Deus, as pessoas que habitavam em Jericó conheciam as histórias de Deus, inclusive Raabe diz, a gente escutou o que Deus de vocês fez, e assim Deus ia tornando o seu nome conhecido. Lembra que esse movimento de Deus, eu citei que uma das suas características é que ele é mediado. Então vai ter sempre um mediador que Deus vai usar para fazer isso. O legal nisso aqui, tira um peso enorme sobre os nossos ombros, é que a missão de Deus, ela não depende do mediador. Porque a missão é dele. É uma missão mediada, só que às vezes o mediador vai falhar. Por exemplo, Jonas. Deus queria tornar o seu nome conhecido em Nínive. Jonas queria ir? Sim ou não? Não queria. Ele foi com muita raiva. Deu certo? Deu. Quantas pessoas foram salvas? Todas. Deus se tornou conhecido? Sim. Deus foi glorificado? Sim. Mas o mediador fez tudo isso de mau gosto. Ele não estava a fim de fazer. Mas a missão não era dele. A missão é de Deus. Por isso, a missão de Deus tem sucesso total. Total. E por que isso tira um peso de sobre nós? Porque eu aprendi, antes de aprender isso aqui, que se eu não evangelizar, que se eu não fizer a minha parte, as pessoas não vão se converter. E parece que a missão fica dependendo
de nós, do mediador. E não é assim que acontece. A missão é de Deus, Ele está trabalhando nela, e ela vai ter sucesso total. Eu cooperando ou não. Claro que eu vou querer cooperar. Claro que eu vou querer fazer parte do que Deus está fazendo. Mas ela independe de mim. Porque a missão é dele. Não, a missão não é da igreja. A igreja vai falhar. Vocês concordam que a igreja falha? Em tornar o nome de Deus conhecido? Falha. Israel falhou aqui. Então Israel, ele recebe essa incumbência de ser esse mediador em que as nações iam olhar para eles e ia ver Deus reinando sobre eles, Deus se tornando conhecido. Nesse movimento que a gente chama de movimento centrípeto, né? Que é os povos vêm até Israel. A igreja é o movimento contrário, a igreja vai aos povos. Só que Israel falha e falha feio. No livro que nós vamos ver o movimento de Deus para tornar o seu nome conhecido, Israel está vivendo lá como escravo. Eles estão lá no cativeiro babilônico por causa da sua vida de pecado. Então o povo está lá, como é que eles vão tornar o nome de Deus conhecido? Se eles são escravos agora. Nem na terra, que é a alegria do grande Deus, nem na terra que Deus prometeu a eles, eles estão vivendo em escravidão. E como é então que Deus vai fazer a sua missão? Como Deus vai realizar a sua missão? Esse livro aqui, quando eu penso na missão de Deus, a missão de Deus se torna cada vez mais apaixonante. Porque você vai ver que nesse período aqui, em que o seu povo, ou o mediador estava falhando, Israel, foi um dos períodos que Deus mais se tornou conhecido no mundo inteiro. Já pensou nisso? E é fantástico aqui, porque você olha para o movimento de Deus, Deus se tornando conhecido, as pessoas cooperando ou não. Isso me dá uma empolgação para falar de Deus para as pessoas. E aqui não se trata só de salvar as pessoas, mas de tornar Deus conhecido. E assim Ele vai ser glorificado naqueles que Ele salva e naqueles que serão condenados. Todos o conhecerão. Um dia todo joelho vai se dobrar diante dEle. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. É a missão de Deus. Deus está em missão. E eu sei que isso pesa um pouco em nós, no nosso orgulho. E ele não depende da gente. Não depende. Então, se você é um crente birrento, faz coisas de mau gosto, não está animado, se arrependa hoje. E tenha o prazer, o privilégio de fazer parte da missão de Deus. Ela está em movimento. Ele está trabalhando. E só quem perde é você, que não está participando disso. Não tem empolgação nisso. Está vivendo no seu mundinho ali. O final da história, como é que vai ser o final? Povos, tribos, línguas e nações adorando o Cordeiro. E no inferno, alguns rangendo o dente, reconhecendo que Ele é Senhor. Por isso eles estão lá. Vai ser assim o final. Então, quando Paulo entendeu a missão de Deus, Paulo disse, eu vou largar tudo, eu vou me jogar nisso aqui. Ei, o que Isaías prometeu está se cumprindo agora, está acontecendo agora. Deus em missão. Eu faço de tudo. Abro mão do que for preciso, Paulo diz, para cooperar, para me tornar cooperador com o Evangelho. Paulo nunca olha para anunciar o Evangelho como uma missão sua. Ele se vê como um cooperador do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, a missão de Deus, ela vai acontecer. E eu tenho o privilégio de ser um cooperador do que Deus está fazendo. Serei um grande beneficiado. Então, vejamos aqui no livro de Daniel como isso acontece.
Eu quero que vocês consigam perceber isso, porque até chega a ser engraçado, porque você tem essa perspectiva de que a missão é nossa, da igreja ou do povo de Deus, e você vai ver que é o próprio Deus que está fazendo tudo. É Ele que está realizando a sua missão. Isso é incrível. Então, vão acontecer muitas histórias nesse período que Israel está no cativeiro babilônico. Eu acredito que todas essas histórias elas se tornaram conhecidas. Porque, afinal de contas, estava acontecendo com Nabucodonosor. E essas histórias se espalhavam. Eu já citei para vocês no início que em Jericó se sabia das histórias do que tinha acontecido com Israel e com os povos que Israel venceu. Então, quando você chega no capítulo 1, você vai ter a história aqui de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos de Daniel, junto com Daniel, eles decidem firmemente no coração não comer as comidas que o rei comia. E aí o camarada que cuidava deles diz, olha, a minha cabeça pode rolar aqui. Ele disse, não, por favor, deixa a gente comer só as nossas comidas, digamos assim. E aí você vai ver. Enfim, a aparência dele vai estar melhor do que todos os outros. E eles são achados mais inteligentes do que todos os outros 10 vezes mais. Agora deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui na missão de Deus. Daniel era alguém que fazia parte da elite, com certeza da realeza em Israel. Por isso eles são levados para cá para serem treinados para trabalhar na realeza. E a inteligência deles e tudo isso. Quando você olha para isso, e aí Daniel, estou pensando aqui em adolescentes de 13 a 15 anos. Eles são levados para cá e de cara, logo, eles vão ter essa diferença de inteligência e de aparência também. E essa história vai ficar conhecida. São os hebreus que vieram aí dos cativos. E olha só como eles são mais inteligentes. E eles vão assumir posições de destaque dentro do reinado de Nabucodonosor, mesmo sendo escravos. Por que eu estou falando isso? É que nós somos analfabetos no que diz respeito à missão de Deus. E nós não vivemos uma vida missional. Então, a gente acaba vivendo e treinando os nossos filhos para viverem, não de forma missional, mas para si mesmos. A Ruth contou a história de William Carey, acho que é assim que se pronuncia. Esse camarada, alguns dizem que ele era muito determinado, outros dizem que ele era um gênio. Eu acredito que ele tinha uns dois, porque ele aprendeu latim antes dos 14 anos. Aí, aos 14 anos, o pai dele levou ele para aprender a fazer sapatos. E olha que ele era uma família pobre. Aí lá, aprendendo a fazer sapatos, ele aprendeu grego. Assim, aprendeu. Tipo, eu passei 4 anos no seminário e só sei o Kyrios. E o cara, aprendendo a fazer sapato ali, aprendeu o grego. E por que essa habilidade? Aí ele sente a vontade de ir para a Índia. Aí se torna pastor batista e tal, e aí ele queria muito fundar uma associação de missionários. Aí 12 pastores batistas se reúnem, ele cria essa primeira associação, e ele diz, eu vou ser o missionário que vai, e por aí vai. Aí ele aprende também francês, hebraico, e mais outras 2 línguas que não me falha, que eu estou esquecendo agora. Não é um negócio interessante? O que ele fez com isso? Deus está em missão. E Deus não dotou esse camarada só para ele ser chamado de poliglota, saber mais de 4 idiomas. William Carey, ele traduziu a Bíblia para 44 línguas. Tem noção disso? Estima-se que na sua época, 1/3 das pessoas do mundo tiveram contato com o que ele traduziu. Já pensou? É isso que eu chamo de vida missional.
O que Deus me dá não é para mim. É um negócio assim muito maluco isso, sabe? A gente pensar assim, Deus me deu esse dom, Deus me deu esse recurso, Deus me deu isso. Para quê? Para mim. Não acredite nessa mentira diabólica. Escuta o que eu vou dizer. Deus, Ele está em missão de tornar o seu grandioso nome conhecido. Dentro desse plano de glorificar o seu nome, Ele mata o seu próprio filho. Esse é o plano de Deus. Aí você acredita que Deus dá coisas a você, habilidades a você, só para o seu usufruto? Não tem nada a ver com o que Ele está fazendo. Não, eu dei isso aqui para o Renan, mas é só para ele viver bem aqui. Você acredita nessa mentira? Você acha que Deus salvou o Renan, deu habilidades a ele, linguísticas e tudo, para ele ganhar muito dinheiro, ficar rico e viver confortavelmente? Foi para isso? E a missão de Deus? E o que Deus está fazendo? Não tem nada a ver, não. Mentira do diabo. Deus não tem dois planos. O plano A de Deus é só o plano A, é tornar o seu nome conhecido. Ele vai canalizar tudo. Hoje de manhã nós aprendemos aqui como Deus usou o Império Romano, o Império Grego, organizou tudo para no primeiro século dizer, vindo a plenitude dos tempos, o tempo perfeito, o tempo completo, pleno, Deus enviou o seu Filho. Na eternidade Ele planejou isso. Então não acredite nessa mentira de que Deus abençoa você, dá coisas a você, dá pessoas a você, habilidades, dons, só para você viver sua vida bem. Não. E é um grande engano. E cá entre nós, é uma vida muito sem graça. O legal é viver conectado ao que Deus está fazendo. Eu costumo olhar para a missão de Deus como um furacão. E eu quero me jogar no meio desse furacão. Que Deus está realizando. Isso é fantástico. Isso é libertador. Porque é muito legal, ó. Tu ganha uma grande bênção, aí você pensa, o que será que o Senhor está fazendo? Você está toda hora pensando no que Deus está fazendo. Você está toda hora tendo experiências com Deus, no seu dia a dia. O que será que o Senhor está fazendo? O que será que o Senhor quer que eu faça com essa bênção que Ele me deu? Como eu vou usar essa bênção que Ele me deu para tornar o seu nome conhecido? É fantástico isso. Aí Deus então permite uma grande dor, não uma bênção. Uma dor agora na sua vida. Do mesmo jeito você vai pensar o quê? O que será que o Senhor está fazendo? Como que essa dor vai tornar o seu nome conhecido? Não é incrível isso? Porque o plano maior de Deus, pensando em nós como crentes, que Ele nos predestinou para isso, sermos conformes à imagem do seu Filho. E lembra de Adão e Eva? Encham a terra da minha imagem e semelhança. Eles vão espelhar e espalhar a imagem de Deus. Com a entrada do pecado, Ele envia Jesus Cristo, morre por nós, e agora o plano continua o mesmo. É encher a terra da imagem de Deus, de discípulos de Jesus, de pessoas parecidas com Jesus. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para esse bem. Bênçãos e maldição. Coisas boas e coisas ruins vão formando o caráter de Cristo em nós, nos tornando mais parecidos com Cristo, e assim Deus vai se tornando conhecido através do seu povo. Essa é a missão dele. Ele está trabalhando nisso. Então, quando acontece algo bom, você vai parar e pensar: o que Deus está fazendo? Quando acontece algo ruim, o que Deus está fazendo? Ele está sempre trabalhando para tornar o seu nome conhecido. E por favor, não fique com birra com Deus. Mas o meu planinho aqui, o meu sonho, o meu negocinho aqui, que eu tinha planejado bem direitinho, Deus não está abençoando.
o seu plano não vai se sobressair sobre o plano de Deus. Não acredite nisso. O seu plano, o seu grande sonho, você acha mesmo que Deus está preocupado com isso e agora? O plano dele não se encaixa na minha missão. O plano dele não se envolve com a minha missão, mas eu não posso frustrar os planos dele, do meu servo, porque senão ele vai ficar chateado comigo, ele vai deixar de me servir. Você acha mesmo que Deus pensa assim? Você acha mesmo que quando a Trindade Santa se reuniu e decidiu enviar Jesus Cristo para morrer numa cruz, ele estava preocupado com os nossos pequenos planos? De fato, não. Deus tem um plano maior, de tornar o seu nome conhecido, e Ele o fará, nós cooperando ou não. Isso me faz amar mais a Deus. Ele não é um Deus manipulável. Ele não é um pai bobo, que quando o filho faz birra, o pai vai lá e faz tudo que o filho quer. Ele é um Deus assentado num alto e sublime trono. O Deus Todo-Poderoso, que olhando para essa humanidade caída, decidiu, por razões encontradas nele, o seu movimento é gracioso porque ninguém merece, é independente, ninguém o força. E é redentivo porque nós somos abençoados. E por fim é doxológico, ele vai ser glorificado. Então, quando eu olho para isso, eu só consigo ver Deus no trono. E feliz de mim, se tiver o privilégio de servi-lo. Eu sou súdito desse grande rei, eu sou escravo dele. Isso não é um lamento, é um brado de vitória. Servimos ao grande rei, que está sentado no trono. Esse é o povo de Deus, que está trabalhando noite e dia para tornar o nosso nome conhecido. B.A. Carson vai dizer que Deus está realizando um espetáculo. Você pode ser aquele que está ajudando no espetáculo, carregando o fio, botando aqui enquanto Jesus brilha. Ou você pode ser aquele que está tentando atrapalhar. O que está tentando atrapalhar, vocês acham que ele vai conseguir? Não vai mesmo. Vai ser frustrante. E o que está ajudando? Vai ser incrível. Ele vai estar olhando. Ele vai estar se admirando. Ele vai estar se alegrando, tendo prazer nisso. Se doando cada vez mais. É o que Deus está fazendo. Então, quando nós chegamos nesse livro, no capítulo 1, acontece essa história. Daniel chega lá com a bagagem que ele tinha, assim como William Carey tinha essa bagagem de tradutor. Deus vai usar isso na sua missão. Então você tem um povo falido, escravo, mas Deus ainda está em missão. No capítulo 2, vem um sonho para Nabucodonosor. Todos os magos vão ser mortos e Daniel aparece novamente. Outra história que vai se espalhar. E aí você tem o capítulo 3, que é um texto que eu vou ler com vocês. Veja comigo aí o verso 1 e 2. Olha só o cenário. Eu acho incrível isso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura. 60 côvados de altura dá aproximadamente 30 metros. Certo? Então era um prédio. Imagina aí. 30 metros de altura. Aqui só tem só tem 4 metros aqui, ó. Era 30, só para você ter noção qual era a altura dessa estátua. De largura, 60 côvados de altura e 6 de largura. Então ela tinha 3 metros. Ela era dessa coluna para essa daqui. Aqui tem 4 metros, um pouquinho menor. Então imagina aí a largura dessa estátua e a altura dela. Era um negócio gigantesco.
Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele chama todas as pessoas importantes de liderança para ver isso aqui. Então você tem um cenário aí sendo armado, você tem reunião de pessoas importantes sendo convidadas para ver essa estátua. E aí eles iam tocar umas músicas e todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. Os 3 amigos de Daniel não se prostram. Então o rei os chama. Aí você imagina, agora eles estão diante do rei, são as 3 pessoas que não se prostram. Todo mundo está se prostrando aqui, mas eles não. Imagina a multidão que estavam ali para ver esse desafio, esses judeus que não se prostram. Então o rei vai falar com eles, lá no verso 18, verso 17. Verso 17 e 18 é a resposta deles ao rei. Então o rei vai dizer, olha, eu vou tocar as músicas aqui, fiquei sabendo que vocês não se prostram. Eu vou tocar as músicas e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha ardente. Porque a pena para quem não se prostrasse era ir para uma fornalha. Então a resposta deles, imagina aí, tem as pessoas mais importantes do império mais poderoso daquela época. E a resposta deles, verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, desculpem. Não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Aí vocês tentem imaginar o cenário. Porque um dos padrões da missão de Deus é que Ele cria cenários extraordinários para criar histórias extraordinárias. E essas histórias ficam famosas. São os feitos poderosos do Senhor. Então eles dizem isso. Manda-se aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês estão percebendo que a história está tomando outro rumo, está se tornando mais dramática. Quem não se prostrar vai para a fornalha. Só que com a resposta deles, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Está dramática a história. Quem está fazendo isso? Deus. Deus está preparando todo esse cenário. Então amarram eles e tal. Os camaradas que vão deixá-los na fornalha, só porque chegaram perto, morreram. Está vendo como o negócio está dramático? Se quem chegou perto morreu, imagine quem foi lançado lá dentro. Imagine a fama dessa história. O fato é que eles são jogados lá, e aí o rei olha e diz, ei, não foi 3 que a gente mandou lá, e não estavam amarrados? Eram. Como é que eu vejo eles caminhando e uma 4ª pessoa na fornalha? E aí então ele manda tirá-los agora. E aí o texto vai dizer que nem cheiro de fogo e nenhum dos seus cabelos foi queimado. É o cenário que Deus está preparando. Deus em missão, tornando o seu nome conhecido. Deus não poderia simplesmente livrá-los da fornalha? Não é? Não, vocês não vão passar na fornalha. Esse não é o padrão que Deus segue, porque Ele faz espetáculos. Tem um cientista cristão que ele diz que Deus é exagerado e exibido, no bom sentido. Não é? Vocês lembram do Mar Vermelho? Deus manda o povo, vão por aqui. A nuvem, né, tá guiando o povo, vão por aqui. Agora recuem para cá, pronto, para bem aqui, em frente ao mar. Aí ele vai lá, endurece o coração dos egípcios, eles perseguem agora Israel. Aí ele abre o mar, o povo passa, olha o espetáculo. O povo passa, os soldados não querem entrar, ele endurece o coração dos soldados para entrarem. E aí ele os mata. É o espetáculo dele. Essa história ficou famosa em todo canto. São as histórias de Deus. E é muito legal fazer parte das histórias de Deus. É incrível.
E aqui então eles são chamados para fora da fornalha. E olha só o que Nabucodonosor vai dizer no verso 28. Vamos ler a partir do verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aqui, quando geralmente os pregadores da atualidade pegam um texto desse, o 4º homem da fornalha era Jesus e tal, Deus ele faz a gente passar por uma prova, e aí ele vai estar lá com a gente e tudo. De fato ele sempre está, mas o ponto do texto aqui, não é isso que ele quer mostrar. O que ele quer mostrar é que Deus está em missão, tornando o seu nome conhecido. E às vezes você se prende aos detalhes do texto e tenta fazer uma aplicação imediata e perde a beleza da missão de Deus. Olha o que acontece no final, e é um padrão, está claro que é isso, porque é um padrão aqui nesse livro. Não é só uma vez que isso acontece, é o padrão. Deus preparando espetáculos para tornar o seu nome conhecido. E aí o verso 28, olha só. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa salvar, ou que possa livrar como este. Glória a Deus. Vocês estão vendo o propósito de toda a história? O fim, o desfecho que Deus preparou. Todos os povos do domínio babilônico, do maior império da época que conquistou tudo ali, receberam um decreto. Imagine esse decreto agora sendo lido para as pessoas. Imagine as pessoas que disseram blasfêmia e, devido ao decreto, agora as suas casas seriam destruídas e eles mortos. E as pessoas chegando dizendo: e o que houve? Eles falaram uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os cativos que estão lá em Babilônia, que foram libertos da fornalha do rei. E assim ia se contando as histórias de Deus. No capítulo 4, que o Renan já leu, e eu não vou precisar repetir, mas eu só quero mostrar o verso 1 e 2 para vocês. Olha só o que ele diz, no verso 1 a 3, do capítulo 4. O rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Isso aqui é uma carta, tá? Que ele escreve. Pareceu-me bem fazer conhecidos o quê?
os sinais e maravilhas de Deus, que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Perceberam o cenário? E aqui, meus amados irmãos, por que Deus permite que um homem se torne tão rico e tão poderoso? Deus faz isso com o Egito, depois destrói o Egito, usando o seu povo que era escravo. Deus então agora torna a Babilônia um império bem poderoso. O rei Nabucodonosor, um rei extremamente famoso. E aí o que Deus faz com ele? O torna num animal, que a ciência vai chamar de boantropia, uma coisa assim. Ele fica vivendo como um animal. E aí ele, não o seu povo, não Daniel, não Sadraque, Mesaque e Abednego, o Nabucodonosor decide escrever uma carta e tornar conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito com ele. O cara mais poderoso da sua época, Deus o tornou um animal. E agora ele decide contar essa história para todo mundo. Deus está em missão. Quem eram os missionários aqui? Cadê o seu povo aqui? Deus está em missão. A missão é dele. E ele vai tornar os seus feitos poderosos conhecidos. Isso é apaixonante. Isso me faz olhar para Deus assim como um Deus completamente independente, supremo. E olhar para essa missão não como um peso. Não. Olhar para isso e dizer, Deus, por favor, me permite fazer parte do que o Senhor está fazendo. É algo tão magnífico, tão incrível. Por favor, Deus, me dá uma chance. Enquanto que a igreja do século 21, as pessoas têm que adulá-los, para que eles sirvam, para que eles arrumem um tempinho na sua agenda. Que isso? Eu acho isso uma humilhação para Deus. Por isso, no meu ministério eu decidi, eu não adulo crente. E se um dia eu endoidar da cabeça e não quiser servir a Deus, não me adulem. Por favor, pastor, continue servindo a Deus. Que conversa é essa? Muitas penas terão aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O Senhor já desembainhou a sua espada, se o ímpio não se converter. Ai daqueles que têm a Deus por igual, porque um dia Ele vai chamar para uma conversa, vai arguir você, e Ele vai espalhar cabeças por toda a terra. Essas não são minhas palavras, isso são citações de salmos. É assim que o nosso Deus é assim que Ele age. Ele está em missão. Esse camarada aqui se achava o cara. Deus disse, vai comer capim. E depois você vai contar a minha história, o que eu fiz. Sabe como ele encerra isso? Verso 34, do capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também, para a minha dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim
se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e o pode humilhar aos que andam em soberba. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, amém? Você consegue vislumbrar um Deus que está se humilhando para o pecador aqui? Não. Você consegue ver um Deus que olha para nós e diz: vocês não são nada. Tudo que eu fiz por vocês foi pura graça, misericórdia e bondade. Quem você pensa que é para se levantar contra Deus? Cerrar os punhos e dizer: ah, na minha vida mando eu. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Esse não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Esse é um deusinho que criaram aí, que as pessoas manipulam, que as pessoas fazem dele gato, sapato, faz o que quer. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras está sentado num alto e sublime trono. E feliz daqueles que o servem. Beijai o filho, para que não se irrite. É o que o Salmo 2 vai dizer. Se curve diante dele. Não, a missão não é nossa. Ele está em missão. E ele é exaltado e adorado. Glória a Deus. Que Deus incrível nosso. No capítulo 5, vai ter a mão que escreve lá na parede. Vocês acham que essa história ficou conhecida? E como, né? Ninguém sabia decifrar, até que chamam Daniel. Enfim. O tempo não nos permite olhar para esse. E finalmente no capítulo 6. No capítulo 6, o que vai acontecer? Agora é outro império. O da Babilônia era poderoso, o Império Medo-Persa, mais poderoso ainda, domina a Babilônia. Vinha dominando tudo. E dominou a Babilônia. E aí, Daniel é chamado para trabalhar para esse rei Dario. E armam contra Daniel. Diz: ó, Daniel, é o seguinte, todo mundo tem que passar um mês sem orar a nenhum outro Deus, somente ao rei. Quem for pego orando a outro Deus vai ser lançado na cova dos leões, para ser comido lá pelos leões, pelas feras. E Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia com sua janelinha aberta, voltada para Jerusalém, como fazia de costume. E aí contaram isso para Daniel. Daniel segue sua vida e vai orar lá. Não é? Eu costumo dizer, se fosse um cristão do nosso tempo, se nós fôssemos aconselhar Daniel, a gente dizer: Daniel, fala o seguinte, ora só na mente. Mano. Hora de janela fechada. Para que isso? Riscar a tua vida assim bestamente. Ora no banheiro. Só que se Daniel não fizesse isso, ele ia dizer o que para as pessoas? Eu recuei. Eu neguei a Deus. Eu não sou leal a Ele. Basta a minha vida estar em risco, eu abro mão da minha fé. Ele não faz isso. E aí Deus então usa o seu servo para tornar o seu nome conhecido. E esse é o ponto aqui que eu queria, para a gente pensar nisso. A primeira coisa que eu quero que meus irmãos aprendam é que Deus está em missão. E não depende da gente. Deus, ele vai tornar o seu nome conhecido. A outra coisa é que quando Deus vai fazer o movimento de tornar o seu nome conhecido, usando nossas vidas, é um grande privilégio que nós temos, e que você não precisa necessariamente ser um missionário ou um pastor para isso. Você só precisa ser um cristão leal a Deus no seu dia a dia. E assim, por suas escolhas, decisões,
Você vai tornando o nome de Deus conhecido. Você vai impactando a sociedade. Você vai dizendo para as pessoas por que você faz o que faz. Por que você não vai naquele lugar e você vai nesse? Por que você não bebe isso em detrimento disso? E assim, nessa lealdade, Deus, nesse movimento, nessa missão, vai tornando o seu nome conhecido, realizando espetáculos e nos dando o privilégio de fazer parte do que Ele está realizando. Por que grandes histórias não acontecem mais hoje? Deus continua em missão. Eu sei. É porque nós negamos a Deus por qualquer coisa. William Carey dizia assim: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Quais são as grandes coisas que a gente faz para Deus? O nosso cristianismo, de olhar Deus como um coitadinho que precisa da gente, a gente dá os restos para Ele. Nós temos dificuldade de tirar 10 minutos por dia para fazer um devocional. Nós temos dificuldade para vir 3 reuniões que duram 2 horas aqui na igreja. Boa parte de nós não consegue frequentar 4 cultos no mês. Mas em outros projetos nós conseguimos. Nós enfrentamos leões pelos nossos projetos. E aí lá nesses projetos, com a fé frágil, capenga, nós negamos a Deus. Não fazemos grandes coisas para Deus. Fazemos grandes coisas para nós, por causa dos nossos projetos. Aí nós sacrificamos o que for preciso. Mas quando se trata de Deus, o que dirá? Às vezes eu falo, com os irmãos, isso aqui é muito difícil. Imagina se Deus pedisse teu braço, para arrancar teu braço. Se para isso aí tu já está. Mas ou você diz que nega a Cristo, ou você perde o braço. Como é que seria? Então Daniel está nessa situação agora, e ele não quer, e ele quer deixar claro para as pessoas que ele não está negando a sua fé. Eu não vou mudar nada na minha vida com Deus, porque minha vida está em risco. E ele vai e ora lá. E aí, vocês sabem da história, ele vai para a cova dos leões, Deus envia um anjo que fecha a boca dos leões. E como é que essa história termina? Olha o padrão. Agora outro rei, não mais o Nabucodonosor. Então o rei Dario, verso 25 do capítulo 6. Então o rei Dario escreveu aos povos, olha aí que legal, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o meu domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo, é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse pentecostal agora, eu saia gritando daqui. Que Deus incrível, irmãos. Vocês perceberam o padrão? Não se repete a história? Tudo isso aqui que está acontecendo, Deus está tornando o seu nome conhecido. E eu sei que eu e você gostaríamos muito de sermos Daniel e seus amigos. O coração do crente almeja por isso. Nossa, como eu queria ter vivido essa história. Claro,
O anjo fechando a boca do leão. Não, mas não se trata disso, é viver essa história do que Deus está fazendo, do nome dEle se tornar conhecido em todos os povos, Ele usando a minha vida, Ele me dando esse privilégio. Já pensou nisso? Isso é incrível. E nós podemos viver isso amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, nas escolhas que nós vamos fazer, como nós vamos falar com as pessoas. Se tivermos uma mente missional de que Deus está realizando algo para tornar o seu grande nome conhecido, e não viver só por viver, como os ímpios que vão só atrás do pão que perece. E aqui eu não estou dizendo para você largar tudo e fazer missões, não. Você pode amanhã, lá na sua academia, você vai malhar. Que tal você puxar assunto com alguém para tornar Deus conhecido? Não é? Que tal? A nossa visão é muito reduzida. Às vezes, por exemplo, acontece algo no hospital, nós temos que ir ao hospital. Por que nós nunca pensamos, Deus está em missão, Ele pode ter me trago a esse lugar aqui, ter colocado essa doença aqui, só para eu poder falar dele para essa pessoa. Você já acha que Deus pode fazer isso? Ele faz isso o tempo todo. Só que você está focado em quê? Eu preciso vencer essa doença. Aí você fica logo desesperado e tal, e você não pensa no que Deus está fazendo. No que Deus está fazendo. O homem se converteu, já contei essa história e vou encerrar com ela. O homem se converteu da seguinte forma, história real. Um jogador de futebol americano, que era um cristão e dava um bom testemunho, quebrou a perna. E o próximo jogo era uma final. E aí, quando ele foi saindo, e esse atleta com ele, muito triste, né? Poxa, o cara não vai jogar a final e tal. E o camarada lá com a perna quebrada disse, eu estou muito animado para ver o que Deus vai fazer com isso aqui. Aquilo marcou a vida dele. Ele disse, é esse Deus que eu quero servir. Porque até no momento assim, Ele está fazendo algo. Às vezes a gente não pensa nisso. O que Deus está fazendo? Deus está sempre trabalhando para tornar o seu nome conhecido. Vivamos essas maravilhosas experiências com Deus. Nós batistas, tornamos Deus muito distante. Deus está toda hora do nosso lado fazendo algo. Uma vez eu conversando com a irmã, ela disse, pastor, hoje deu tudo errado, aconteceu isso. Aí eu disse, deixa eu te mostrar noutra perspectiva. Será que Deus não fez isso tudo errado para mostrar o quanto Ele cuida de você? Porque Deus pode fazer isso. Ele pode fazer acontecer algo, Ele vai mostrar, eu vou cuidar de você, eu estou aqui. Eu estou me revelando como um Deus cuidador, protetor, provedor. Olha para isso. Eu estou falando e você não me ouve. Eu quero me revelar para você como um Deus que te ama e que cuida de você. Certamente, Ele se revelou assim para Daniel. Imagina só a noite de Daniel com os leões e com o anjo. Como o Senhor cuida de mim. Mas essa é a história pequena de Daniel. A história maior, que essa história canaliza, aponta para a história maior. Não está desconecta. É que Deus vai tornar o seu nome conhecido em todos os povos. E Ele pode fazer isso na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor está em missão. E nós estamos aqui hoje como teu povo reunido para te adorar. Porque um dia o Senhor enviou o teu filho para morrer numa cruz e ressuscitar o terceiro dia. E depois o Senhor, juntamente com Jesus Cristo, enviou o teu Santo Espírito que veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por isso nós estamos aqui te adorando domingo após domingo. Porque o Senhor é o nosso grande Rei.
O teu reino é sempre eterno, não tem fim. Muito obrigado, Deus, por nos dar o privilégio de conhecer a tua missão, de conhecer o Senhor, e nos dar o privilégio de poder fazer parte disso. Trabalhe em cada coração essa noite, Deus, para que possamos viver empolgados, entusiasmados com o que o Senhor está fazendo. Em nome de Cristo, eu te oro. Amém.